Boa noite, Sala Chico. Estamos reunidos em mais uma noite de estudos doutrinários, dando prosseguimento ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na noite de hoje, nós estaremos avançando nos capítulos, com o capítulo 2, O Critério da Doutrina dos Espíritos. Na semana passada, nós iniciamos esse estudo através de uma breve introdução da obra. Explicamos como aconteceria, só para retomar rapidamente essa questão. Semanalmente nós estaremos apresentando um capítulo do livro, estaremos estudando juntos um capítulo do livro. Enquanto durar o isolamento social, esse estudo se dará às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Estará disponível tanto no grupo do WhatsApp para os membros da Sala Chico, como também na página do Facebook da Sala Chico Xavier, além do canal do YouTube. Através de todos esses canais, esses vídeos estarão semanalmente sendo disponibilizados. O campo de perguntas, tanto do Facebook, quanto do YouTube, quanto do próprio WhatsApp da sala, estará sempre aberto para receber qualquer tipo de comentário, dúvida, crítica, sugestão. Todos são muito bem-vindos e, na medida do possível, nós estaremos buscando os recursos para promovermos e avançarmos nesse debate tão necessário para o conhecimento da doutrina. Mas antes de iniciarmos o estudo do 2º capítulo, faremos a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo. Sabemos, Senhor, que temos muito mais motivos para agradecer do que pedir. Por isso, agradecemos a dádiva de estarmos vivos, a dádiva de estarmos em segurança, a dádiva de nossos entes queridos estarem sendo acompanhados pelo teu amor, pelo teu amparo, pelo teu abraço amigo. Que cada um receba as tuas bênçãos de acordo com o nosso merecimento. Que possamos seguir juntos nesta luta tão árdua que está diante de nós a cada dia. Sabemos que as dificuldades que enfrentamos não são pequenas, mas também sabemos que a vitória será maior. Todos os dias são momentos de aprendizado. É assim que nós devemos seguir o nosso caminho, compreendendo que cada oportunidade é uma oportunidade para sermos melhores. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando, ainda que virtualmente, mas ainda assim próximos em nossos corações e nossas vibrações. Agradecemos a oportunidade que nos oferece para que nós possamos avançar sempre no caminho do bem. Graças a Deus. Bem, iniciando o 2º capítulo da obra, O Critério da Doutrina dos Espíritos, Leon Denis ele vai aprofundar o capítulo anterior, que é a questão que falava sobre a questão da evolução do pensamento, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais objetiva. No primeiro capítulo, Leon Denis ele nos indica que o pensamento, a evolução do pensamento, está associado às diversas compreensões, à amplitude de compreensões da humanidade. Quanto mais o indivíduo se desenvolve, mais se desenvolve também a sua capacidade de compreensão, principalmente de conceitos que seriam um pouco mais complexos. E nesse segundo momento do livro, nesse 2º capítulo, ele aprofunda essas questões, apresentando quais seriam os critérios da doutrina espírita. Ele não só apresenta os critérios fundamentais da doutrina, bem como ele apresenta quais seriam as críticas que eram feitas, né, quando Leon Denis estava estudando a doutrina em finais do século XIX, início do século XX. Então, nesse capítulo, ele vai basicamente apresentar
críticas que eram feitas ao espiritismo e da forma que elas podem ser refutadas e quais são os fundamentos da doutrina. Nesse sentido, a gente pode lembrar da introdução do Livro dos Espíritos, nos itens 6 e 7, onde falam justamente sobre as bases da doutrina, e na sequência, no item 7, falam sobre algumas críticas que são feitas à doutrina espírita, e Kardec nos explica isso de uma maneira bem abrangente. A gente lembra que o próprio Leon Denis, na introdução dessa obra, ele se coloca como um aprendiz. Ele usa a base da codificação kardeciana para os seus estudos e ele os aprofunda. Por isso que muitas vezes as obras de Leon Denis e de Kardec, elas são complementares. Então, assim, você vai encontrar muitos traços de Kardec na literatura de Leon Denis, porque é a fonte de estudos de Leon Denis. Então, ele, aos 18 anos, ele iniciou seus estudos doutrinários, né, com base nos livros de Kardec, na codificação de Kardec, e estendeu toda a sua vida como um grande estudioso, um grande divulgador da doutrina espírita. Então, nesse capítulo, nós iremos hoje conversar sobre quais seriam esses critérios da doutrina espírita, quais são esses critérios da doutrina espírita. Para darmos início a esse capítulo, eu vou fazer uma leitura breve de um trecho da página 37, que diz o seguinte: o Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Continuando no último parágrafo da página 37, o que o Espiritismo mais toma a peito é evitar as funestas consequências da ortodoxia. A sua revelação é uma exposição livre e sincera das doutrinas que nada tem de imutáveis, mas que constituem um novo estádio do caminho da verdade eterna e infinita. Cada um tem o direito de analisar-lhes os princípios que apenas são sancionados pela consciência e pela razão, mas adotando-os, deve cada um conformar com eles a sua vida e cumprir as obrigações que dele derivam. Quem a ele se esquiva não pode ser considerado como adepto verdadeiro. Nesses dois trechinhos que nós lemos, que nós escolhemos, nós selecionamos para compartilhar nesse momento, Leon Denis, ele usa palavras muito sintomáticas. Eu acho que vocês já perceberam que eu me prendo eventualmente nas palavras que os autores utilizam para sinalizar determinadas afirmações que eles desejam expor de uma maneira mais detalhada e até mais importante. Então ele fala que o Espiritismo ele não se apoia em dogmas, ele não se apoia em ortodoxia. E o que seriam esses dogmas e essas ortodoxias? Os dogmas, como a gente já falou em outra ocasião, são aqueles princípios que são imutáveis. As coisas são daquele jeito, porque são daquele jeito, pronto, acabou. Não existe contestação. E quando a gente está falando sobre a ortodoxia, a gente está falando sobre o que seria um sistema único e verdadeiro. O Leon Denis está dizendo pra gente que o Espiritismo ele não se apoia na verdade porque é assim, tampouco o Espiritismo ele se apoia num sistema único e tendo como uma verdade um conceito universal que não possa passar pelo crivo da razão. Por isso que ele foi muito importante, Leon Denis, ter começado essa obra falando justamente sobre a evolução do pensamento e a relação com a ciência.
porque no primeiro capítulo, se vocês lembrarem, vocês vão perceber o quanto que ele sempre busca aproximar a ciência da religião. Nesse capítulo ele também vai falar sobre isso, quando ele afirmar que elas não precisam ser separadas, não precisa haver uma dicotomia entre ciência e religião. Então, quando a gente para falar sobre o Espiritismo, que ela é uma filosofia viva e patente a todos os espíritos livres, ele está falando sobre aquela característica que ele já falou também no primeiro capítulo, sobre o ímpeto questionador que o homem tem. Esse ímpeto questionador que o homem tem, ele move com frequência a humanidade. É o que nos move, né? O nosso desejo de conhecer, o nosso desejo de aprender, de desfrutar novas experiências. E como vem sendo dito, a falta de capacidade de algumas vertentes de darem respostas racionais, mais inteligíveis para certos fenômenos, pode acabar distanciando aqueles indivíduos dessas correntes mais dogmáticas e ortodoxas. Então a gente percebe que essa busca da doutrina espírita, ela sempre vai passar pelo crivo da razão e do questionamento. É fundamental que se faça isso. Kardec já nos coloca isso no Livro dos Espíritos, que é super importante, né, sobre a extrema importância de nós usarmos o nosso senso crítico e a nossa razão para que nós possamos analisar as situações que são colocadas no dia a dia, para analisarmos as informações, as comunicações. Então, tanto para Kardec e reafirmado por Leon Denis, não é porque a gente recebeu uma comunicação de um espírito que a gente vai tomar aquela informação como verdadeira, porque a gente sabe que nem todos os espíritos que se manifestam em comunicações são espíritos de ordem mais elevadas. Existem aqueles espíritos que são os pseudo-sábios, que são muito inteligentes, mas que não têm um desenvolvimento moral elevado, e por isso dão informações que nem sempre são compatíveis com as orientações e os ensinamentos de Cristo. Então, assim, ainda que hajam comunicações em que os espíritos nos deem determinados tipos de informação, é fundamental sempre que essas informações sejam analisadas, sejam alvejadas através do nosso senso crítico. Então, essa possibilidade que a doutrina espírita nos oferece é uma das coisas mais emblemáticas da doutrina. E, particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala em doutrina espírita, e talvez por isso eu me identifique com ela, é essa capacidade de nós podermos racionalizar, de nós podermos compreender, através de eventos científicos, coisas que em outros momentos nós não tínhamos explicações. Um dos exemplos disso é a questão dos milagres de Jesus. Eu acho que eu já citei esse exemplo em outras ocasiões, mas a doutrina espírita, ela nos explica de uma forma racional, associando a ciência com a filosofia e a religião, a maneira que Jesus pôde desenvolver o que se convencionou chamar como milagres. Por exemplo, a questão da transformação da água em vinho, como que ele utilizou seus poderes magnéticos, seus poderes de transformação, né, que estão presentes em todos nós, sendo uma afirmação do próprio Jesus, que aquela capacidade de curar, aquela capacidade de transformar está presente em cada um de nós. Só que nós não conseguimos ainda chegar ao estágio de desenvolvimento que nós pudéssemos ainda manipular os fluidos dessa maneira como Jesus manipula. Então, assim, a doutrina espírita nos oferece, através dessa associação entre a filosofia, a ciência e a religião, explicações para aquilo que em algum momento
convencionou-se a compreender através de dogmas e através de regimes ortodoxos. Nesse sentido de nós compreendermos racionalmente determinados eventos, a gente lembra de uma passagem do livro O que é o Espiritismo, quando Kardec coloca questões referentes sobre as consequências do Espiritismo, questionando, né, quais seriam as consequências do Espiritismo. Ele faz uma pergunta, que é a pergunta 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntarão: para que serve então o estudo do Espiritismo? E é respondido: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta a sua admissão à prova da existência da alma e da sobrevivência do corpo. Então, lembrando o que Kardec nos coloca no livro Que é Espiritismo, Leon Denis vem nos reforçar sobre essa questão da necessidade dessa compreensão do funcionamento, da metodologia, da questão da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, que é o que fundamenta, é uma das coisas que fundamenta a doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos, essa possibilidade, não só a comunicabilidade, não é só você só ter a consciência que existe a comunicação, mas saber a forma pela qual essa comunicação acontece, conhecer os critérios para que isso aconteça, conhecer os critérios do funcionamento do mundo físico e do mundo espiritual. Por isso que Kardec fala, Leon Denis reforça sobre a questão do estudo. Leon Denis, ainda na página 37 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aqui no 2º capítulo, ele fala que não basta que nós creiamos, é necessário que nós queiramos saber. A gente não basta só crer, a gente tem que querer saber, a gente tem que querer compreender. Esse saber está associado à compreensão, né? Então, que tipo de compreensão? Aquilo que caracteriza a doutrina espírita. E Leon Denis nos fala sobre essa base desse espiritualismo moderno, que ele está agregado tanto na questão dos fenômenos físicos e inteligentes promovidos pela ação dos espíritos, como está baseado nas provas da existência desses espíritos, que estão sempre associados à inteligência que vai movê-los. A gente recorda do início da doutrina, dos estudos sistematizados da doutrina, quando Kardec iniciou a codificação com os fenômenos das mesas girantes, né? Quando se percebeu que aqueles fenômenos, eles não eram fenômenos isolados ou que aconteciam a esmo. Foram feitas diversas reuniões que, através da utilização de métodos científicos, puderam comprovar a existência de inteligências por trás daqueles fenômenos. E nessa questão dos métodos, Leon Denis nos reforça sobre ser esse um outro fundamento da doutrina. A doutrina espírita possui método. O que isso significa? Quando a gente fala de método, a gente não está falando de dogma. Então a gente não está falando de religião. Quando a gente fala de método, a gente está falando de ciência. Quando a gente fala de método, a gente está falando de um conjunto de práticas que permitem compreender e permitem que nós possamos repetir determinados fenômenos, torná-los inteligíveis e descrevê-los, compreendê-los e analisá-los sempre a partir de parâmetros que nos auxiliam a parâmetros reais e factíveis, né? Então, e esses parâmetros reais e factíveis vão nos auxiliar a compreender como que as coisas se processam, ao invés de simplesmente nós acharmos que a chuva cai do céu porque
é uma vontade divina, ou então Deus está zangado e não chove. Então, assim, essas questões que seriam dogmáticas, elas acabam sendo ultrapassadas a partir do momento em que o conhecimento científico ele se associa às questões filosóficas e às questões religiosas. Então, para alcançar esses resultados, os princípios doutrinários, eles não só podem, como eles devem ser julgados, analisados e submetidos ao constante exame da razão. E é impressionante, não me causa surpresa, porque a gente estudando o capítulo, a gente entende o porquê ele faz isso, mas nos chama muita atenção a utilização constante de Leon Denis nesse capítulo da palavra razão. O quanto que utilizar a razão é fundamental para que nós possamos avançar nos nossos estudos, na nossa capacidade de compreensão. Nós não vamos receber uma informação pelo simples fato de recebermos. Nós vamos receber uma informação e vamos analisá-la, passar pelo senso crítico, para que nós possamos tirar as nossas conclusões. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais contato com as obras nós temos, maior vai ser a nossa capacidade de compreensão e de interpretação. A gente deve lembrar, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo atual, que existe uma diferença muito grande entre o que é fato e o que é opinião. O fato, ele existe. Ele está ali. E a opinião é aquilo que a sua interpretação sobre determinada coisa. A nossa opinião não muda o fato. Nossa opinião não muda o fato de que o Sol é o centro do nosso sistema solar. A pessoa pode até ter opinião contrária, dizendo que não. Não é assim que funciona. Mas é um fato que o Sol, comprovado cientificamente, que o Sol está no centro do sistema solar. Então, está no centro do nosso sistema solar. É um fato comprovado cientificamente que a Terra é redonda. Existem as pessoas que negam que a Terra é redonda, que consideram a Terra plana, mas é um fato científico, comprovado cientificamente. A opinião daquela pessoa não muda não muda a existência daquele fato. Ela só vai passar por alguns transtornos mais, né? Mas isso vai depender de cada um. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer com isso, falando sobre essa diferença entre fato e opinião? Estou querendo dizer que a nossa interpretação daquilo que é colocado deve estar sempre pautada pelos critérios científicos. Não adianta ser a minha opinião se eu nego os critérios científicos. Não adianta ser a minha opinião se eu nego os ensinamentos de Jesus. Olha, a lei de amar o próximo é um exemplo muito clássico disso, né? Jesus não, quando amar ao próximo, é um dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus complementa amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não coloca um porém. Assim, esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é transitivo direto, ele não vai precisar de complemento. É amar ao próximo como a si mesmo. É ao próximo, ele não coloca um ser. Só se a pessoa for assim, só se a pessoa for assado, mas se a pessoa fizer isso, eu não vou amar. Não existe. Não existe essa condição, não é condicional o cumprimento desse mandamento. Ele só diz que tem que ser assim e pronto. Nós devemos amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, não existe... O conhecimento dessas máximas nos facilitará a orientação e a compreensão do mundo, do universo e das questões que estiverem sendo pautadas, das questões que estiverem sendo discutidas. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a necessidade de conhecer, porque mais dúvidas a gente vai ter. Já dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei, porque quanto mais a gente descobre, mais o mundo se desperta ao nosso redor, maior
maiores possibilidades nós vamos ter também. Então, nesse sentido, Leon Denis ele vai nos auxiliar a poder traçar um caminho de compreensão sempre pelo crivo da razão. Lembrando sobre essa associação entre ciência, filosofia e religião. Elas não precisam ser dicotômicas, elas não precisam estar separadas. Elas podem estar conjugadas para que nós possamos aumentar e alimentar a nossa compreensão dos fatos. Para finalizarmos essa apresentação desse capítulo, nós vamos falar sobre as duas grandes críticas que Leon Denis aponta como sendo recebidas pela doutrina espírita. A primeira delas diz respeito que a doutrina espírita possuir um grande empenho em filosofar. E o que isso significa? Os críticos da doutrina dizem que como a doutrina espírita não tem cerimônias rituais, não tem sacerdotes, não possui clero, ela tem esse princípio de não proibir você efetivamente de fazer nada. Essa ausência desses rituais e desses dogmas facilitaria a filosofia. E o que facilita a filosofia pode prejudicar a compreensão da religião, pode faltar rigor, pode faltar não permitir que o indivíduo, né, que segue aquela religião, aquela doutrina, ela seja melhor monitorado, melhor controlado e assim essa pessoa não alcance o resultado esperado dentro daquela religião. Mas o que na verdade que a doutrina espírita nos orienta é a utilização do nosso livre-arbítrio, pautado pela razão, para a compreensão daquilo que nós devemos ou não fazer, entendendo sempre a questão da lei de causas e consequências. Então essa crítica, essa ausência, né, de cerimônias, esse empenho, grande empenho em filosofar, porque são diversas obras relacionadas à doutrina espírita, mas não existe rituais, né? Você chega na casa espírita, você tem o procedimento de uma reunião espírita, mas você não tem toda a ritualística que a gente vê presente em algumas outras religiões, entendendo que cada um passa por um momento não só de evolução, que eu não estou dizendo que eu como espírita sou uma pessoa melhor e mais perfeita do que qualquer outra, muito pelo contrário. Isso não existe, é um pensamento totalmente equivocado. Mas a compreensão de que não é necessário que nós nos prendamos a determinadas ferramentas, a determinados símbolos, para que nós possamos alcançar a comunicação com Deus ou com nossos anjos guardiões, como muitas pessoas gostam de falar, é um princípio básico para a doutrina. Então, assim, a gente tem que compreender que a gente não precisa de certos dogmas, de certas representações para que nós possamos efetivamente ter o resultado que a gente está esperando. E a segunda crítica é relacionada ao que Leon Denis coloca sobre o que seria a falta de consistência da filosofia espírita. Ou seja, as comunicações espíritas, que são chamadas, né, como comunicações espíritas, elas poderiam ser simplesmente promovidas pela inteligência do próprio médium. O médium que estaria sendo responsável pelaquela comunicação, ele poderia estar fingindo que está num transe e seu próprio consciente ou inconsciente estaria produzindo aquela comunicação. No entanto, como forma de refutar essa crítica, a gente lembra de diversos médiums, entre eles o nosso mais famoso, o próprio Chico Xavier, que não tinha uma formação acadêmica, mas que foi capaz de escrever dezenas de obras, poesias, obras com conteúdo tão diferenciado, todos eles a respeito da doutrina espírita, mas quando recebia comunicações de autores, né, de poetas e de escritores, ele conseguia absorver o estilo de escrita de cada um deles,
quando especialistas conseguiam identificar e eles conseguiam dar veracidade àquela comunicação como sendo daquele próprio escritor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Chico Xavier, ao receber uma comunicação mediúnica, ele poderia, de acordo com o espírito que estava fazendo aquela comunicação, também utilizar o estilo, ou melhor, o próprio espírito está incutindo ali naquela comunicação o seu estilo de escrita quando encarnado. Tanto assim que especialistas conseguem identificar como sendo verdadeira aquela obra daquele autor, né? Mesmo que ele já tenha desencarnado. Então, assim, cada dia que passa, esse tipo de crítica vai se tornando mais e mais vazio. E se prende a esse tipo de crítica as pessoas que simplesmente decidem não crer, né? Então, quando você apresenta os dados, olha, mas os cientistas, os especialistas nas áreas já confirmaram a veracidade, a referência de determinadas informações, de determinados estilos, e a pessoa ainda assim, ela decide não acreditar na veracidade daquilo, assim, não nos resta muito o que fazer, né? A gente não tem como obrigar aquela pessoa a acreditar ou não, a pessoa vai continuar criticando ou não. Mas aquelas pessoas que conseguem ter um horizonte um pouco mais ampliado, elas já conseguem perceber essa veracidade. Então, assim, são as duas críticas que Leon Denis apresenta e que meio que são o contrário daquilo que fundamenta a doutrina, né? Justamente quando a gente pensa na ausência desses rituais, dos sacerdotes, né? Não é uma coisa hierarquizada, existe a direção da casa espírita, mas não existe a hierarquia. A gente tem, na verdade, o uso do nosso livre-arbítrio, a amplitude de informações e de conhecimentos para que nós possamos ampliar os nossos horizontes e compreendermos da melhor maneira possível os ensinamentos doutrinários. Bem, vamos encerrar por aqui essa noite e caso tenha alguma dúvida, alguma contribuição, alguma sugestão, estamos abertos à conversa, seja através do nosso canal no nosso grupo da sala Chico Xavier no WhatsApp, com os membros da nossa sala, seja através dos próprios comentários no YouTube ou no Facebook. Vocês estão todos à vontade, para que nós nos sintamos em casa, na sala Chico Xavier, né, desfrutando desse momento de compartilhar os ensinamentos da doutrina. Até já, gente. Tchau, tchau.